Bom dia, pessoal, tudo bem? A gente está lá na página 61, aula 7.1. Vamos fazer a correção deles, né? Eu fiz o A e o B, vou fazer do exercício 1, vou fazer o C e o D agora, tá? Vamos lá. Então, no 1 aqui, fazer o C. O C ele dá pra gente, o conjunto é igual, o conjunto C é igual, né? A1, A0, 1, subconjunto 2, subconjunto 3 e 4, né, juntos, e o 5, tá? Aí ele pergunta, né, diga quantos e quais são os elementos dos conjuntos, né? Então ele tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Esse daqui, o 3 e 4, ele conta como um elemento só, tá, gente? Desculpa, ele é um subconjunto 3 e 4, ele é um elemento só, tá? Então por isso que ele fica 5 elementos. 5 elementos, tá? E quantos são, né? Então a gente vai colocar aqui, ó, os números 0, 1 e 5, que são os números, né? Ó, 0, 1 e o 5. E tem os subconjuntos, né? Conjuntos. Que aí é o 2 e o 3 e o 4, né? Certo? Aí vem o D. O D ele dá pra gente, conjunto D é igual a 0, 1, subconjunto 0 e 1 e o vazio, né? Então quantos elementos a gente tem? 1, 2, 3, 4 elementos, tá? Ó, 4 elementos, né? Aí são eles os números 0, 1, deixa eu apagar aqui, 0 e 1, os subconjuntos, não, ou subconjunto, né? Deixa eu ver se é essa daqui. O subconjunto 0 e 1 e o conjunto vazio, tá? Então esse daí é o resultado do 1. Vamos pro 2. O 2 também, ele pede pra gente lá, escreva em linguagem simbólica, né? Eu fiz o A e o B, vamos fazer o C aqui, ó. O C, peraí. Não dá pra entender nada que eu escrevi aqui. O C. O C ele dá pra gente o N, né? O Nzão, né? Eu não vou escrever, eu vou só colocar a resposta, tá? Senão... Então fica o Nzão está contido em Z. Então é a mesma coisa que eu colocar assim, ó. N está contido em Z. Tá? O D. O subconjunto, o 4 é subconjunto de 3, 4 e 5. Então, o 4, né, o subconjunto 4, está contido no subconjunto 3, 4 e 5. Certo? E o E, ele fala que o 3 pertence ao conjunto 1, 2, 3 e 4, né? Então ele coloca lá o 3 pertence. Fazer um mais bonitinho que ficou feio.
pertence, ó, pertence ao conjunto 1, 2, 3 e 4. Certo? Esse é o 1 e o 2, né? O 3 eu já tinha feito com vocês. Então, virando a página, a gente vai corrigir os exercícios 1 e 2 da página 62, tá? Eu vou parar o vídeo, senão ele vai ficar muito comprido. Eu já volto. Voltando, então lá na página 62, então vamos fazer a continuação do 1, né? 1 eu tinha feito o A e o B, vou fazer o C, o D e o E. Então ele coloca em cada item, apresente o conjunto das partes do conjunto dado, né? Então vamos lá, o C. O C ele dá o conjunto D é igual a vazio. Então é PD é igual, como se fosse o subconjunto vazio, tá? O D, então ele dá o E é igual menos 3, 0 e 3, certo? Então ele dá pra gente lá, né? P é igual, aí você abre aqui a vazio, vírgula, menos 3, 0, 3, menos 3 e 0, menos 3 e 3, 0 e 3 e menos 3, 0 e 3, certo? Então vamos lá, o E. O E ele é grandinho, fazer ele mais pra cá. Então ele dá o conjunto F é igual a 0, 2, 4 e 6. Esse aqui, quanto maior o conjunto que nós tivemos aqui, maior vai ser o seu P, tá? Então vamos lá. Aqui vai ser PF. Então, vai começar vazio, 0, 2, 4, 6, 0 e 2, 0 e 4, 0 e 6. Aqui, lembrando, ó, pessoal, tá vendo? Eu peguei o primeiro elemento e fiz com todos, tá? Ó, primeiro com 2, primeiro com o segundo elemento, primeiro com o terceiro elemento, primeiro com o quarto elemento, certo? Depois eu vou fazer o quê? Acabou? Eu vou pegar o segundo elemento e fazer com o terceiro elemento, pegar o segundo elemento e fazer com o quarto elemento. E assim por diante. Acabou? Pegar o terceiro elemento e fazer com o quarto elemento. Aí eu vou pegar o primeiro elemento, o segundo elemento e o terceiro elemento. Aí eu vou pegar o primeiro elemento, o segundo elemento e o último elemento. Aí eu vou pegar o primeiro elemento, o terceiro elemento e o último elemento. E assim por diante, tá? Só para vocês entenderem a sequência que eu estou usando, tá? E, ó, aqui é 2 e 4. Aqui 2 e 6. Acabou? Aí eu vou 4 e 6, vírgula. Acabou?
0, 2 e 4, vírgula, 0, 2 e 6, vírgula, 0, 4 e 6. Com 6 mais bonitinho, né? Tá feio isso aqui. Acabou. 2, 4 e 6. E por último, 0, 2, 4 e 6. Certo? E fecha o grandão. Tá bom? Então vamos. Esse foi o 1, tá? Então tenho. Fiz o C, o D e o E. Agora eu vou fazer o 2 aqui. O 2 ele dá pra gente lá nos itens abaixo. É dado o número de elementos de PA. Apresente o número de elementos de A, né? Eu fiz o A, B e C. Vamos começar pelo D, então. O D, ele dá pra gente 8, né? Dá 8 aqui. Então, 8 é igual a 2 elevado a 3. Né? E tem 3 elementos. D, E. 64. É 2 elevado a 6. E tem 6 elementos. F. 16 é igual a 2 elevado a 4, né? Tem 4 elementos. FG 128 é igual a 2 elevado a 7. Tem 7 elementos. H 256, que é igual a 2 elevado a 8. Tem 8 elementos. E o I 528. Oh, perdão, 512, né? (512), que é 2 elevado a 9. Nossa senhora, não tá trêmula hoje. 2 elevado a 9. Tem 9 elementos. Tá, pessoal? Então isso aí foi a nossa correçãozinha, tá? Arrume aí se você errou alguma coisa. Eu vou pausar o vídeo novamente pra gente ir para a próxima lição, tá bom? Já volto. Então, voltando, pessoal, a gente vai cair na página 77, capítulo 18, tá? Operações com números inteiros. Então, ele dá lá, multiplicação de inteiros. Multiplicação por zero. Multiplicar zero por um número inteiro x ou x por zero é tomar o número zero, isso é, para todo x pertencente ao zezão, 0 vezes x é igual a x vezes zero, que é igual a zero, tá? Multiplicação de um número positivo por x. Vejamos inicialmente o que significa multiplicar o número inteiro positivo por um número inteiro x. Para fixarmos a ideia, vejamos, por exemplo, o significado de 3 vezes x, que pode ser escrito simplesmente com 3x. Temos dois casos a considerar. X sendo maior que zero, se x está à direita de zero, isso é, se x for maior que zero, então na reta significa tomar 3 vezes a distância de 0 a x à direita. Então ele dá lá pra gente a reta, né? Pro lado direito os números positivos, né? Então ele dá lá o 0, x e depois o 3x. O x, teoricamente, vamos colocar que ele representa 1, tá?
Então, 3 vezes 1 seria andar 3 casinhas para a minha direita, né? Então, eu vou andar 3 casinhas para a minha direita, eu vou cair no 3x, que teoricamente seria o 3, tá? Aí ele dá pra gente... Se x é menor do que zero, se x está à esquerda de zero, isso é, se x é menor do que zero, então, geometricamente, significa tomarmos 3 vezes a distância de zero a x à esquerda. É a mesma coisa, tá, gente? Em vez de eu andar 3 casinhas para minha direita, eu vou andar 3 casinhas para minha esquerda. Como se fosse menos 1, tá? 3 vezes menos 1, né? Concluímos que multiplicamos um número positivo por x, o produto terá um sinal de x, né? Então é isso que eu estou falando. Se 3 vezes 1, que é mais com mais, vai dar mais, 3 vezes menos 1, aí a gente vai ter que fazer a regra de sinal de mais com menos, vai dar menos 3, tá? Então é aí que a gente vai definir para que lado da reta nós vamos, se é para o lado direito ou para o lado esquerdo, tá? Voltando na página 78, multiplicação de número negativo por x. Multiplicar por menos 1 um número inteiro x é o mesmo que tomar o oposto de x. Assim, menos 1 vezes x é igual a menos x. Multiplicar um número negativo y diferente de menos 1 por x é o mesmo que tomar o oposto de menos y vezes x. Multiplicar, por exemplo, menos 5 por x é tomar o oposto de 5 vezes o número x. Isso é, menos 5 vezes x é igual a menos 5 vezes x. Entre parênteses, né? Exemplo, menos 5 vezes 3 é igual a menos... Aí abre parênteses, 5 vezes 3 fecha parênteses, que é igual a menos 15. Por quê? Porque dentro do parênteses eu vou resolver isso daqui. 3 vezes 5 ou 5 vezes 3 que vai dar 15. Só que vai dar 15 positivo, né? E aí eu vou ter que fazer a regra de sinal. Mais com menos vai dar menos. Então vai dar menos 15. Tá? Diferente de eu fazer menos 5 vezes menos 3. Que aí eu vou fazer menos com menos, que vai dar mais, que vai dar 15 positivo. Tá? Aí ele está explicando, ó, na prática, positivo vezes positivo é positivo. Positivo vezes negativo é negativo. Negativo vezes positivo é negativo. E negativo vezes negativo é positivo. É aquele quadrinho que eu sempre falo para vocês, né? Mais vezes mais com mais é mais com menos é menos com mais é menos e menos com menos é mais, tá? Então, uso dos parênteses. Quando escrevemos 4 mais 5 menos 5 vezes 12, estamos indicando uma subtração cujo minuendo é 4 mais 5 e cujo subtraendo é 5 vezes 12. Assim, 4 mais 5 menos 5 vezes 12 é igual a 9 menos 60, que é igual a menos 51. Dizemos então que, quando uma expressão numérica apresente parênteses, estes têm prioridade no cálculo. Observe agora a expressão numérica. Desculpa. Abre parênteses 5 mais, abre outro parênteses, 6 vezes 5, fecha o segundo parênteses, fecha o primeiro parênteses, menos 45. Efetuamos primeiramente os parênteses internos, isso é, calculamos inicialmente 6 vezes 5. A seguir os parênteses externos, isso é 5 mais 30. E em seguida fazemos 35 menos 45, que resulta em menos 10, né? Convenções. Convencionamos que, em uma expressão sem ocorrência de parênteses, a multiplicação tem prioridade sobre a adição e a subtração. Assim, para a expressão 5 menos 5 vezes 12, devemos efetuar primeiramente a multiplicação, obtendo 5 menos 60 igual a menos 65. Lembremos que os parênteses devem ser sempre respeitados. Assim, a expressão 5 menos 5 vezes 12 é uma descrição do número zero, pois 5 menos 5 vezes 12 é igual a 0 vezes 12, que é igual a 0. Escrevendo produtos com potências. O produto 2 vezes 2 vezes 2 pode ser escrito em 2 elevado ao cubo.
Nesse caso, dizemos que a base da potência, o 2 é a base da potência, 2 elevado a 3, e o número 3 é o expoente da potência 2 elevado ao cubo, potenciação de números inteiros. Pelo que vimos anteriormente, sabemos que significa a elevado a n, quando a é um número inteiro e n é um número inteiro maior ou igual a 2. Ampliamos a elevado a n para n é igual a 0 e n é igual a 1. Diremos, por definição, que para todo a inteiro, a elevado a 0 é igual a 1 e a elevado a 1 é igual a a. Então, o que ele está falando para a gente aqui? Todo número elevado a 0 é igual a 1. Pode ser 1 milhão elevado a 0 vai ser igual a 1, tá? E o outro ele está falando o quê? Que todo número elevado a 1, tá? Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, 1 milhão elevado a 1 é igual a 1 milhão. 2 elevado a 1 é igual a 2. 2 elevado a 3 é igual a 2. 3 elevado a 1 é igual a 3. E assim por diante, tá? Explicaremos as razões dessa definição mais tarde. Podemos usar uma definição por recorrência, isto é, definimos primeiramente que a elevado a 0 e outras potências com expoentes maiores que 0 a partir de a elevado a 0 da seguinte maneira: se a é um número inteiro e n é um número natural, isso é, a pertence a z e n pertence a n, definimos que a elevado a 0 é igual a 1 e a elevado a n é igual a elevado a n menos 1, vezes a, se n for maior ou igual a 1. Em outras palavras, a elevado a 0 é igual a 1, a elevado a 1 é igual a 1 menos 1 vezes a, que é igual a elevado a 0, vezes a, que é igual a 1, vezes a, que é igual a 1, que é igual a a. E a elevado ao quadrado é igual a elevado ao quadrado menos 1, vezes a, que é igual a elevado a 1, vezes a, que é igual a vezes a. E a elevado a n é igual a vezes a, vezes a, vezes a, vezes a, n vezes. Exemplo. 2 elevado a 0 é igual a 1. 2 elevado a 1 é igual a 2. 2 elevado a 2 é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4. Menos 2 elevado a 0 é igual a 1. Menos 2 elevado a 1 é igual a menos 2. Menos 2 elevado a 2 é igual a 4. E menos 2 elevado a 3 é igual a menos 8. Por que elevado a 4? Porque menos com menos vai dar mais. E por que elevado a 3 ele vai dar 8 negativo? Porque menos com menos dá mais e mais com menos dá menos. Tá? Observação. Se a é um número inteiro e n é um número natural, então menos a elevado a n tem sentido diferente de menos a elevado a n. A potência, né, abre parênteses, menos a, fecha parênteses, elevado a uma potência, é o número menos a elevado a n, e menos a elevado a n é o oposto do resultado de a elevado a n. O resultado de a menos a elevado a n, né, abre e fecha parênteses, pode ser diferente ou igual ao de menos a elevado a n, como vemos nos exemplos a seguir. Então, ele dá o exemplo 1. Abre parênteses, menos 2, fecha parênteses, elevado ao quadrado, é o número menos 2 elevado ao quadrado, isso é, menos 2 vezes menos 2, que é igual a 4. E menos 2 elevado ao quadrado, sem parênteses, é o oposto do resultado de 2 ao quadrado, isso é, menos 2 ao quadrado é igual a menos 2 vezes 2, que é igual a menos 4. Observar que menos 2, abre parênteses, menos 2, fecha parênteses, elevado a 2, é diferente de menos 2 sem parênteses elevado ao quadrado. Tá? Então, vamos lá. No exemplo 2, ele dá lá, menos 2 elevado ao, abre parênteses, menos 2, fecha parênteses, elevado a 3 é o número menos 2 elevado ao cubo. E menos 2 elevado a 3, sem parênteses, é o oposto do resultado de 2 elevado ao cubo. Então, com parênteses, é igual a menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que é igual a menos 8. E não com parênteses, é menos 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a menos 8.
Observar que entre parênteses e sem parênteses, nesse caso vai dar o mesmo resultado, né? Então ele dá lá, nomes dos termos de multiplicação da potência. Multiplicação. Na multiplicação a seguir, A e B são chamados de fatores e C é chamado de produto, que A vezes B é igual a C. Potenciação. Na potência a seguir, A elevado a N é igual a B. A é chamado de base da potência, N é chamado de expoente da potência e B é chamado de potência enésima de A. Expoente inteiro. Para A pertencente a Q e N pertencente a N, definimos A elevado a menos N é igual a 1 sobre A elevado a N. Então, 2 elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 2 elevado a 1, que é igual a 1 sobre 2. Tá bom, pessoal? Então, com isso a gente consegue aqui acabar. E a gente vai cair nos exercícios, tá? Então, vamos lá. Ele dá pra gente na revisão de produção aos números inteiros, opostos, ordem e módulo. O oposto do simétrico de um número inteiro x é o número que está à mesma distância de x ao zero, mas em sentido oposto. Indicamos o oposto de x por menos x. Representando um número inteiro na reta cujo sentido é da esquerda para a direita, se o número A está à direita e um número B, diremos que A é maior que B, ou B é menor que A, e indicamos A maior que B ou B é menor que A. Então ele dá pra gente, o módulo ou valor absoluto de um número inteiro x é a distância de 0 até o número x. Indicamos o módulo de x por, aí ele dá, né, o desenho do módulo e o x dentro, tá? Que a gente chama de módulo de x. Tá? O 1, ele dá pra gente, ó, veja as ilustrações e diga quanto vale x e quanto vale menos x. Observe o sentido dos eixos. O sentido dos eixos é o sentido da reta, tá? Então vamos lá, ó. 1, ele dá lá o A, né? Então, deixa eu colocar aqui. Então, teoricamente, ele está falando para a gente que essa reta é para a direita normal, tá? Por quê? Porque ele dá o 0 aqui e do lado direito ele dá o número 1, tá? E ele dá 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3. Põe um x aqui, tá? Então eu tenho que falar para vocês que x é igual a menos 3, né? Se eu estou andando para a minha esquerda ele é negativo, então menos 1, menos 2, menos 3, tá? E menos x é igual a menos 3, que é igual a 3. Porque menos com menos vai dar mais. Então dá 3, tá? Então, o B... Vou fazer o B aqui. O B, ele dá lá o desenho, né? Eu vou fazer o desenho aqui de novo. Da reta, então, pro meu lado direito, né? Ele dá lá o zerinho, né? Então, quer dizer que pro meu lado direito são os números positivos. Aí ele dá o menos x aqui pro lado esquerdo, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Aí ele dá o menos x aqui. Logo, o meu menos x vai valer quanto? Então, o meu menos x é igual a menos 5. E o meu x, como é o oposto, é igual a 5. Tá? Aí vocês façam o C e o D. Tá bom? Vamos fazer o 2 aqui, ó. O 2 é verdadeiro ou falso, né? Então ele fala lá pra gente o A. Se x é o número inteiro,
Então, menos x é um número negativo? Não, né? Ele pode ser um número positivo. Então, o A aqui é falso, né? O B. O oposto do simétrico de menos 7 é 7? Não, né? O oposto do simétrico? Não. Não pode, né? É falso. O C. O simétrico de menos x é x para todo x inteiro? Aí sim. Para todo x inteiro, sim. E o D. Não existe x inteiro igual ao seu oposto? Não, isso é falso também. Tá? Esse é o 2. O 3 vocês façam, também é verdadeiro ou falso, tá? Aí o 4. O 3 vocês façam. Vou colocar aqui, ó, para vocês. O 4. Ele dá dado x, né? X pertence a zezão. Defina o módulo de x, isso é, diga quanto vale módulo de x, né? Então vamos lá. Aí ele fala pra gente, se x for maior ou igual a zero, temos, vou colocar aqui embaixo, módulo de x igual a x. E se x for menor ou igual a zero, vírgula, temos módulo de x é igual a menos x. Tá? Esse daí é o nosso 4. Tá? Eu vou zerar aqui para a gente continuar. O 5. Ele dá lá, calcule, né? Então ele dá lá pra gente aqui, ó. Módulo de menos 3. Então eu falei, né? Todo módulo, se ele é negativo, quando ele sai positivo, né? O B. Módulo de 17 menos 5 é igual, né? Então eu vou fazer a conta normal, tá, gente? 17 menos 5 vai ficar no módulo de 12, né? E a hora que eu tiro ele do módulo, ele fica no 12, tá? Aí vocês façam do C até o F, tá? E o 6. O 6 irá, complete. A negação de x menor que 6 é... Então, vamos lá, vou escrever aqui para a gente entender, tá? A negação de x é menor do que 6 é... Aí ele dá um espaço para a gente responder aqui. Então, é x maior ou igual a 6. Tá? Então, vocês façam o B, o C e o D, tá bom? Aí a gente vai virar de página, vai cair na página 81, né? Aula 80, tá? Então, eu vou pausar o vídeo aqui para ele não ficar muito comprido, eu já volto. Voltando, então lá na página 81, aula 80, ele dá lá pra gente multiplicação de inteiros, né? Então ele fala, a multiplicação de qualquer número inteiro x por zero é sempre igual a zero. Isso é, se x pertencer ao zezão, 0 vezes x é igual a x vezes 0, que é igual a zero. Multiplicar um número inteiro por menos 1 é o mesmo que tomar o oposto de x, ou seja, menos 1 vezes x é igual a menos x. As seguintes regras são sempre válidas, então ele dá lá pra gente, mais com mais com menos é menos com mais é menos, e menos com menos é mais, tá? Então vamos lá, no 1, no A, ele dá efetue, né? Então vamos lá, ele dá 6 vezes menos 4, né?
Então eu vou fazer o quê? Primeiro eu vou fazer a regra de sinal. Todo número que não tem nada na frente dele é positivo, né? Então vamos lá, mais com menos vai dar menos. Aí depois eu faço a multiplicação. 6 vezes 4 vai dar 24. Tá? O B, ele dá lá 8 vezes menos 9, né? Mesma coisa, regra de sinal primeiro. Mais com menos vai dar menos. Depois eu faço a multiplicação. 8 vezes 9 vai dar 72. Então dá menos 72. Tá? Então vocês façam o resto aí até o I. Vou fazer o 2 aqui, ó. O 2. Dado x, desenhe na reta. Então, no A, ele está falando para a gente aqui que x vale menos 6. Né? Menos 6 é x. Né? Então, ele dá a reta aqui para mim, ó. Né? Então, ele coloca o 0 aqui para mim. Né? O próximo, ele põe o x. E aí, ele dá o menos 6x, né? Vamos ter que contar aqui, então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então aqui fica menos 6x, tá? E aí vocês façam o B, tá bom? Então vamos lá, o 3. Observamos que se x é inteiro, então, por exemplo, 3x é igual a x mais x mais x. Escreva como a soma os produtos abaixo, em que as letras representam os números inteiros. Então tá bom. Então vamos lá, o A aqui, ó. O A ele dá pra gente 2A. 2A. 2A é a mesma coisa que o quê? A vezes A. Vezes não, perdão, é mais. A mais A. Por quê? Porque na frente do A tem o número 1. Né? Toda letra na frente dela tem o número 1. Então a gente vai somar só os números. A gente mantém a base e soma os números. 1 mais 1, 2. Por isso que fica 2A. Tá? Aí vocês com esse exemplo façam o B e o C. Tá bom? E o 4? O 4 ele dá efetue também, né? Então ele dá lá 28 vezes 63. Né? Vamos fazer essa conta aqui então. Acho que aqui não vai caber, vamos colocar do lado. Vou fazer aqui, ó, 28 vezes 63. Então, 3 vezes 8 vai dar 24, sobe 2. 3 vezes 2 dá 6, com mais 2, 8. Né? Mais 6 vezes 8 vai dar 48, sobe 4, 6 vezes 2 dá 12, com mais 4, 16. Fica 4, 6, sobe 1, 7 e 1. Né? 1764. Tá? Esse é o A. O B. Menos 67 vezes 92. Aqui eu já sei que vai dar menos. Por quê? Menos com mais vai dar menos. Então eu vou colocar o menos aqui. Depois a gente coloca o resultado aqui do lado. Ó. Vou colocar o resultado aqui, ó. Positivo, porque mais com mais vai dar mais, tá? Então vamos lá, ó. 67 vezes 92. 2 vezes 7 dá 14, sobe 1. 2 vezes 6 dá 12, com mais 1, 13. Desculpa. Mais
9 vezes 7 vai dar 63. Sobe 3, sobe 6, perdão. 9 vezes 6 dá 54. Com mais 6 dá 60. Certo? Aí a gente corta aqui, fica 4. 3 com 3, 6. Com 1 e 6. Certo? Só que esse número é negativo, então fica 6.164 negativo, né? Menos 6.164, tá? Então vocês façam, com esse exemplo, vocês façam o seu D e o E e o F, tá bom? Obrigado, pessoal.